Nós iremos começar uma série de ensinos chamado Pecados Domesticados. Esse que é o tema do ensino. Eu estive até estudando e pensando sobre ele e eu vi a importância de pensarmos mais sobre o que é o pecado mesmo. Porque às vezes nós vivemos uma vida cristã comum e quando vamos analisar mesmo o pecado e suas complicações, nós acabamos perdendo a noção do que é o pecado. A verdade é essa. A verdade é que às vezes perdemos o que é o peso do pecado. Eu tenho muitas preocupações com isso. Porque igual uma vez foi falado, um autor diz que a maior tristeza é ver que temos cristãos ateus. Cristãos ateus. O cristão ateu é aquele que conhece o evangelho, mas não pratica. É um conhecedor só. Infelizmente, por não conhecermos o peso e a consequência do pecado, às vezes erramos nisso. Vamos abaixar a cabeça novamente, vamos orar? Senhor, muito obrigado por hoje. Pai, pedimos a direção do Senhor para que entendamos a Tua voz, entendamos tudo que o Senhor quer falar conosco. Perdoe os nossos erros, nossas limitações. O que temos feito e temos falhado, nos perdoa. Mas que possamos entender hoje e sair daqui transformados com a Tua palavra, que é viva e eficaz, como diz a Tua palavra. Obrigado por hoje e por tudo que será feito aqui. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para interagir em todos e trazer a revelação do Evangelho para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Começando o porquê, desse tema, pecados domesticados. Essa série de ensino, se der tudo certo, vai ser 3 ensinos sequenciais falando do mesmo assunto. Começando a palavra em si, pecados domesticados. Domesticar, se nós olharmos no dicionário, domesticar é nada mais que pegar algum ser, algum animal selvagem e amansá-lo para ele viver normalmente com o homem. Como nós já vimos na televisão, tem pessoas que pegam um leão selvagem, um animal tem a sua natureza comum de agir, de matar, de fazer o que faz, porque é a sua natureza. E o que ele acontece? Normalmente ele mata, é a natureza dele. Aquele ali é ele. Eu já vi pessoas que pegou um leão, domesticou, e o leão comeu carne comum, teve uma vida comum. Mas ele continuava leão. Certa vez, uma mulher fez a mesma coisa. Ela domesticou uma cobra. Desde filhotinha, pequenininho, cuidou da cobra. Ela também não só cuidou, mas dava alimento nos horários corretos. E essa cobra foi crescendo e ela curtia a vida comum. Aquela cobra para ela era a melhor coisa, porque ninguém tinha uma cobra, ela tinha uma cobra. Então era legal demais para ela. E passou o tempo, aquela cobra foi crescendo e tomando tamanho mesmo, ficou enorme. E um dia, a cobra deixou de comer. Chegou o horário dela de comer, o que acontecia? Não comia. Ela falou, minha cobra está morrendo. Ela começou a preocupar. No outro dia, a mesma coisa, cadê minha cobra? Lançou comida, lançou rato, o que aconteceu? A cobra não comeu o rato. E ela começou a ter preocupação que a cobra, tadinha, estava morrendo, E comentou com as pessoas, falou, nossa, acho que minha cobra está morrendo. Passou uns dias, a mulher desapareceu, todo mundo viveu a vida comum, falou, nossa, deve ser que ela viajou, E quando menos pensa, algumas pessoas inquietou, falou, mas e a cobra? Quem está alimentando a cobra? Se a mulher foi viajar, a cobra não está sendo alimentada, então é um perigo para nós. Vamos lá ver como é que está a cobra. E quando chegou lá, a cobra estava com uma barriga enorme e nem se locomovia. A única coisa que eles pensaram foi o quê? Quem está lá dentro? A dona dela. A dona dela está dentro da barriga dela. Abriram, mataram a cobra, porque ela nem locomovia, de tão grande. Mataram ela, abriu a barriga. Quem estava lá dentro com o corpo todo quebrado? A dona. Mas Lucas, a cobra foi domesticada, desde de filhotinha, pequenininha, foi domesticada, foi. Mas a natureza da cobra deixou de ser cobra? Não. O instinto da cobra era matar, destruir, quebrar,
quebrar todos os ossos e engolir. Essa era a natureza da cobra. A mesma coisa é o pecado. Nós às vezes falhamos nisso, esquecemos que o pecado é pecado. Se olharmos no início, o que faz separação nossa com Deus é o pecado. E tem muita coisa que nós estamos relevando. Tem até um conhecido meu lá de Brasília que ele tem uma pregação, o que é normal. Porque muita coisa que é pecado, nós usamos como normalidades. É normal. É normal fazer isso. É normal errar. É normal. Pegamos um pecado e fizemos dele um ursinho. E o domesticamos. E não sabemos às vezes o peso que é o pecado. A Bíblia ela é repleta de situações demonstrando sobre vários pecados. E que nós não sentimos peso mais. E nessa série, sempre o meu propósito é sempre lançar 3 pecados para nós pensarmos um pouco. E no nome de Jesus, não apenas escute essa mensagem, o ensino, não apenas faça isso, mas pensa, reflita. Será que eu estou vivendo esse pecado? Será que eu estou praticando? Tem alguns pecados que eu vou comentar que para nós vão falar, nossa, mas isso é um pecadão que ninguém faz. E depois você vai ver que talvez você pratica de um outro método. Vamos abrir Isaías 59, por favor. Isaías 59. Nós iremos muito abrir a Bíblia, tá? Vai ter alguns momentos que eu não vou pedir para abrir, apenas eu mesmo vou fazer a leitura. Isaías 59, por favor. Isaías 59. Está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos, para que não possa ouvir. Versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam, porque as suas mãos estão contaminadas com sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios de mentira, e a vossa língua profere maldade. Se nós tem uma área da teologia que se chama armatiologia. A armatiologia fala sobre a doutrina do pecado, o peso do pecado. Nós todos, se eu perguntar aqui para você, o que você acha do pecado? O que você pensa? Nós vamos falar, pecado é pecado. Vamos ter até preocupações sobre o ser do pecado. Você vai me responder assim. Mas vamos pensar um pouco sobre esse pecado. Hoje vamos falar sobre o pecado da língua, que eu confesso que é o pecado mais diabólico que existe, é o da língua. Por quê? Porque ele é o melhor instrumento do diabo para dividir igrejas. O melhor, dentro da própria igreja, para destruir, para acabar a igreja. Eu já vi congregações grandes que foram divididas por causa de uma conversa só, de um pensamento só. Vou dar um exemplo. Eu estive assistindo na internet esses dias, eu fiquei muito triste. Uma pessoa veio falar um testemunho, falou, olha, há pouco tempo eu tive que ver um testemunho muito triste. Eu conheci um pastor, ele era muito amado, tinha sua família, filhos, pastoreava a igreja, todo mundo amava o pastor, era sensacional, um pastor fenomenal. Mas sabe o que aconteceu? Um dia, uma moça pediu oportunidade na igreja, falou, olha, eu quero uma oportunidade para dar uma palavra, eu preciso falar. E todo mundo pensou que era um testemunho, falar uma coisa que Deus tinha feito na vida dela. E ela falou assim, eu quero falar para a igreja, eu estava tentando, eu fiz meu melhor para não falar, mas eu tenho que falar. A igreja tem que saber. Eu quero falar para vocês que eu sou amante do pastor e eu tenho apenas 15 anos de idade. Eu sou amante do pastor. O que era para ser um culto, não teve culto. A esposa desmaia, os filhos ficam loucos. Mas meu pai,
Como é que meu pai é assim? E o homem foi se defender. Não, não é assim. Não, gente, não, ela está errada. Gente, ela pegou o microfone falando, dá licença, senão vai falar mais. E ele foi se justificar. Não, gente, ela está errada. Não tem nada a ver. Nós não temos isso. Ela falou, tem sim. Na hora que a mulher levantou, depois de desmaio, a mulher foi interrogar a jovem de 15 anos. Falou, e aí, por que você está falando isso? Falou, olha, porque somos. Quer que eu te prove? A parte, no corpo dele, ele tem uma marca na sua intimidade. Tal marca. A mulher pôs a mão na boca. Ele tinha essa marca. Ele falou, não, mas isso aí... Ela falou, não, vou te dar mais uma. Quando ele dorme, ele fala isso, isso e aquilo. Ela falou, ela está certa. Ela está certa. O que aconteceu? O ministério dele acabou. A família dele se perdeu toda. E todos eles perderam. A igreja foi totalmente dividida e muitos se perderam. Passou depois 20 anos. E uma mulher liga para essa moça e fala, olha, eu preciso falar a verdade. Depois de 20 anos. O pastor, ele abriu mão da igreja, abriu mão de congregar, abriu mão de pastorear e foi para um sítio viver só, com mais ninguém. E ela falou, olha, eu tenho que falar a verdade. Depois, essa mulher já estava doente, estava num câncer, no estado terminal. Ela falou, olha, eu preciso confessar uma verdade. Eu nunca fui amante do pastor. Nós nunca tivemos nada. Ela chamou o concílio da igreja para falar a verdade. E eles falaram, mas espera aí, você não falou até coisas íntimas? Ela, não, eu falei mesmo. Porque um ano antes o pastor ficou em coma. E eu eu conhecia a enfermeira que cuidava dele, e eu pedi para olhar. E eu olhei. E quando eu vi que ele estava em coma, ele te falava algumas palavras, e eu percebi o jeito dele. Eu estou estudando ele há muito tempo. Há muito tempo eu estava estudando ele. E eu não sou amante dele, nunca fui. Nunca fui. O concílio da igreja ficou louco, foi na esposa. A esposa já tinha casado com outro homem, estava vivendo a vida dela com outro homem já e tinha filhos. Já tinha perdido, já tinha vivido a vida dela. O pastor, que não era mais pastor mais, entregou o cargo, estava sozinho num sítio. A liderança da igreja, quando soube, tentou reparar, falou, pastor, foi lá na casa do pastor, falou, pastor, te damos de volta a sua carteirinha de pastor, volte a pastorear. Toma de volta. E ele falou, eu pego. Mas vocês vão trazer minha família de volta? Vocês vão trazer minha reputação de volta? Vocês vão me trazer a vida de volta? Porque se vocês não forem trazer, eu não quero mais. E aquele pastor não quis. Porque eles não tinham condições de fazer isso mais. Perdeu. A igreja foi destruída, a família foi destruída, pessoas que eram cristãs desviaram, principalmente os novos na fé, e foram para o inferno. Tudo por causa da palavra de uma pessoa. E o pastor foi muito convincente. Ele falou, olha, mas eu falei que nunca fiz. Uma palavra. Tudo por causa da língua. Uma palavra falada, apenas uma, ela não precisou falar muita coisa. Vamos abrir novamente nossa Bíblia em Tiago, capítulo 1. E, irmãos, todos têm liberdade de comentar, de falar, tá? Participem, não durmam, me ajudem. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 29. Perdão, versículo 19. Assim, eu vejo a preocupação de Deus é tão grande pelo falar, pela língua,
de como direcionar nossas palavras, que o próprio Deus fez um livro quase todo repleto falando sobre isso. Então eu vejo uma preocupação muito grande de Deus sobre isso, né? Vamos lá? E mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Está escrito assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Agora vamos lá para o capítulo 3. Então Deus nos direciona primeiro uma coisa: escutar, né? Escutar. Capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 12. Eu peço que os irmãos façam como de costume em nossa igreja, tá? Cada um faz uma leitura até terminar. Do capítulo 3, versículo 1 ao 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém tropeça em palavras, tal é perfeito, poderoso para também refrear todo o povo. Ora, nós fomos feitos nas roupas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu povo. Desde também as nações, sendo tão grandes, levados de perigosos ventos, se viram com um bem pequeno meio, para onde quer a unidade daquilo que responder. Assim também a língua é um pequeno membro que gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo comum de iniquidade. A língua está posta dos nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamável pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, férias, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se alcança pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela participamos dos feitos da semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, pode ter figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amém. Então nós vemos o apóstolo Tiago dando muita importância à língua, sobre a língua. Vamos desenvolver que vai ter muitos versículos falando sobre a mesma coisa, a preocupação dessa língua. Entendemos uma coisa: essa complicação, o pecado da língua, primeiro, ele é uma marca do homem em queda, o pecado em si. Ele veio do pecado. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos, todos. Pode ser o cara maior do mundo, que sabe mais, que entende mais, e também aquele que está iniciando. Todos nós estamos sujeitos. Porque antes de nós conhecermos a Cristo, já tínhamos essa limitação. Porém, nós somos cristãos, temos que ter uma vigilância maior. Temos uma certeza que temos o Espírito Santo, amém? Glória a Deus por isso. Temos o Espírito Santo, e se temos ele, a Bíblia é muito clara, que diz que nós devemos ter domínio próprio, principalmente com o nosso falar, principalmente com a minha língua. Nós devemos ter esse domínio próprio, devemos dominá-lo, de modo que ele glorifique a Deus, e não que perca a glória de Deus. No versículo também de Mateus, não precisa abrir, 12, 36, 37, diz assim, eu acho muito pesada essa palavra, eu quero que você pense um pouquinho. Mateus 12, 36, 37 diz assim: mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Então eu vejo um juízo de Deus muito sério. Deus está preocupado com o que nós falamos.
Deus é preocupado de como interagimos com o nosso falar, seja com cristão ou com não cristão. Deus, ele é preocupado. Senão nós não teríamos essa palavra tão pesada. Benjamin Franklin, uma das pessoas que ajudou a sistematizar, até mesmo com a experiência da eletricidade nos Estados Unidos, ele fala uma frase muito importante. Ele diz que um animal mais terrível do mundo tem a sua toca atrás dos dentes, que é a língua. Isso não é de agora. Essa complicação não é de agora. E uma das coisas que eu mais vejo que erramos é a mentira. É a primeira. É a mentira. Talvez você vai falar assim, Lucas, eu não minto. Ou você vai falar para mim, Lucas, é aquela mentirinha. Não, Lucas, não é aquela mentirona assim que eu minto tal. É uma mentira básica. Erramos também aqui, porque dividimos o pecado, pegamos peso do pecado e falamos, não, isso aqui é pesado, aqui não é. Mas a Bíblia é completa de condenações de Deus por causa da mentira, de forma que lemos Isaías 59, 2 e fala sobre a mentira. Por causa que um dos pecados é mentira, versículo 3, ele já direciona a mentira, que não é coisa nova. Lá atrás já se fala sobre ela. Você pode tirar a sua culpa. Fala, Lucas, eu não sou um mentiroso de plantão. Aquele mentiroso... Tem gente, eu fico pensando... Eu sei que vocês conhecem alguém assim. Tem gente que é tão mentiroso que a sua mentira se torna verdade. Tem uma frase que diz assim, a sua mentira, quanto mais profunda ela for, chega um nível que ela é verdade para você. Será que só eu conheço gente assim? Eu conheço gente que fala uma mentira assim, você fala, cara, o cara tá falando a verdade, cara. Você vai descobrir um pouquinho, é uma mentira. É uma mentira. E assim, normalmente é das maiores. O dicionário diz que a mentira é a afirmação de algo que se sabe ou suspeita que é falso. Ou seja, a mentira é uma falsidade. Isso aqui nós somos muito claros. É uma coisa que não procede. É uma coisa que não é verdade. É a mentira. Que ele serve para mentir, enganar, iludir e também ludibriar. Também a mentira significa o oposto da verdade. Eu vejo Cristo, uma das coisas que Cristo mais fala, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Normalmente, sempre nas frases de Cristo, a maioria ele diz assim, ó, verdadeiramente, verdade, verdade verdadeira. Sempre ele usa o mesmo termo de verdade, sempre. No Éden, Deus falou uma verdade. Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Deus sempre viveu o padrão da verdade, sempre. E também no original, em hebraico, eu vou falar só pouca coisa sobre isso. Diz que verdade também é a mesma palavra para falsidade. Você vê que é tão sério que a palavra falsidade, a mesma palavra falsidade que é chamada para os falsos profetas, é a mesma palavra usada para mentira. A mesma, que é o pseudodor. É a mesma palavra. A mesma. Lucas, eu não sou aquele mentiroso de falar, mas mentira não é apenas falar. Normalmente a mentira também são atitudes. Atitude falsa. Atitude falsa. Infelizmente eu já vi teatros, que nós já fizemos muito. A pessoa vinha, abraçava assim, aquela coisa mais linda, virava as costas, dava vômito. Isso tem dentro da igreja? Tem. Tem. Eu estou falando não na nossa, estou falando em geral, viu gente? No nome de Jesus. Tem. Às vezes existe isso também entre nós. Mentira também. Pega isso aqui, ó. No dia que eu descobri eu fiquei doido. Mentira também é omissão. Omissão também é mentira, melhor dizer. Exemplo, se alguém... na área que eu errei muito nessa vida, nesse ponto. Principalmente quando alguém falava assim, Lucas, você vai fazer isso para mim? Eu não conseguia falar não. Eu faço. E no fim eu não fazia. Porque eu não queria fazer, eu estava sendo falso com a pessoa. Porque eu não sabia falar não. Eu não conseguia falar não. E eu falava que ia fazer, mas não ia fazer. Porque eu não sabia falar não. Ou seja, a mentira é falsidade, a mentira é descarada e também a omissão também é mentira.
Se no começo eu perguntei sobre mentira, eu creio que a maioria aqui pensou, não, eu não minto. Mas talvez nesses 3 pontos, talvez estamos mentindo. Talvez estamos vivendo uma vida de mentira. Talvez. Hipocrisia também é mentira. É a mentira. A palavra hipocrisia vem de Hipócrates, que antigamente que era uma máscara que você colocava, que é o normal, que é ao contrário de sincera, é hipócrita. Que era o ator que ele se maquiava, se organizava para fazer um teatro. E era uma mentira. E às vezes estamos no mesmo padrão, como cristão. Não conseguimos falar não, gente. No dia que eu aprendi a falar não, gente, céu, eu me libertei. Talvez eu fui até para o extremo. Não. Depois eu tive que ser puxado para voltar para o normal. Mas nós devemos aprender. Se nós lermos na Bíblia, talvez nesses 3 pontos, vamos refletir: omissão, hipocrisia, falsidade entre os irmãos. E esses pecados, principalmente a mentira, dos 3 que eu vou falar, tudo afeta a igreja, tudo afeta a comunidade. E Deus é tão preocupado com isso, porque se nós lermos Colossenses, a maior preocupação de Deus é a unidade do corpo. A unidade. Da união da igreja. A igreja está unida, abraçada com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento que houve em Cristo, mesmo, ligados. E infelizmente a mentira nos impede de ver isso. Eu coloquei só 3 pontos da mentira, tem mais. E é bom refletirmos. Ontem eu tive uma situação que eu pensei em mentir. O meu chefe falou: Lucas, vamos ter reunião mais tarde para fazer tais coisas. Não tinha nada a ver com a empresa. E eu pensei, falei, nossa, dá vontade de falar que é outra coisa, porque nossa, ele vai achar ruim. Mas na hora eu pensei, falei, cara, por que eu vou mentir? Eu tive que parar, eu tive que refletir. Às vezes vivemos um automático. Ou eu estou errado? Ou será que é só eu que sou assim? Vivemos um automático. Não, eu vou. Tá bom, eu vou estar lá. Eu conversei com ele, falei, olha, eu não vou por causa disso. Eu estou com outros propósitos, falei uma verdade para ele, que ele olhou e falou, cara, tudo bem, cara, vai lá. Ele nem se sentiu mal, mas eu falei a verdade. Mas o meu instinto normal era para falar uma mentira. Ah, Lucas, uma mentira básica não tem muito problema não. Será? Em Apocalipse 21:8 diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus deu um decreto já no início, que aqueles que mentem, os mentirosos, não vão herdar o céu. Por isso que nós temos que pensar que isso é muito importante. Que é tão importante que o Espírito Santo tem que nos chamar a atenção. Que o Espírito Santo tem que falar, olha, não é assim não. Fala a verdade. Quantas vezes, será que é só eu? Quantas vezes eu fui falar uma coisa, menti, o Espírito Santo falou, você está errado. A palavra nos diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E a mentira é um pecado. Ah, Lucas, mas ele não é um pecadão. Deus não olha pecadão e pecadinhos. Pecadão e pecadinho é a nossa consequência. Se eu matar uma pessoa lá fora, e se eu mentir, para Deus é pecado. Deus não está olhando com pecadinho. Agora a minha consequência é diferente. Se eu matar ali, eu vou ter as leis e a justiça da lei vai ser eu ser preso. É a lei. Se eu mentir, muitas das vezes ela voa e vai embora. E passa rápido. Mas no olhar de Deus é pecado. E o pecado nos divide de Deus, nos separa de Deus. Nos separa do Senhor. E Deus se preocupa com isso. Outro, Apocalipse 21, no versículo 23 a 27 diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro e a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão glória e honra às nações. Está falando sobre o céu, a glória do céu. E o versículo 27.
e não entrará nela coisa alguma que contamine, e que cometa abominação e mentira. Acho interessante que Deus fala duas coisas. Eu podia ter falado assim, que cometa abominação, pronto, porque mentira é uma abominação, algo que afeta a santidade de Deus. Mas Deus deixou bem claro, abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. E também Apocalipse 22, 14, 15 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. O texto podia ter falado só assim: aquele que comete a mentira, ou aquele que ama. Porque, gente, tem pessoas que amam mentir, ama. E vou ser franco para você, às vezes uma desculpinha que nós damos, nós sabemos que é mentira. E o texto diz: aquele que ama, tem aquele que ama, que vive uma vida sobre mentira, que falar mentira ou verdade para ele não faz diferença. Mas também aquele que comete a mentira. Ah, Luz, quer dizer que você está falando que eu vou para o inferno? Não. Eu estou te mostrando, nós estamos falando do peso que existe esse pecado. E que nós às vezes não levamos ele em conta. Não levamos a sério. Não levamos. A gente pensa que é um trenzinho tão pequenininho, o pai quem é o pai da mentira? Eu vou chegar nisso agora. O problema não é apenas falar mal, mentir. O problema é o pai da mentira. O problema é a raiz. Esse que é o problema. A Bíblia diz que em Deus não existe variação. Não existe. Deus é verdadeiro sempre. Mas o pai da mentira, João 8,44, escrito assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Vou falar de novo. Eles querem, o vosso pai é o diabo, e você quer satisfazer o desejo do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira. Não, isso é só uma brincadeirinha. Não. Lucas, foi só o dia 1º de abril. Só. Confesso, eu acho que o dia 1º de abril é o próprio dia do diabo. Porque está homenageando o cão, gente. Eu fico louco. Eu posso homenagear uma pessoa que fez muita coisa boa para mim, mas homenagear o diabo. Porque se olhar, gente, quem foi a primeira mentira da Bíblia caiu nas costas de quem? Quem foi o que falou a mentira? Foi o diabo. E ludibriou Adão e Eva. Deus falou, e se comer, morrereis. Mas ele falou, não. Quem falou? Foi Deus. Não, se comer, você vai ser igual a Deus. No coração de Eva nasceu o egoísmo e foi lançado para Adão, e os dois falharam, os dois caíram. E quando Deus chegou, o que aconteceu, Adão? Adão não falou a verdade, ele omitiu. Primeiro foi o diabo, o segundo foi Adão, já virou filho. Vê tanto que o trem é sério. Não, ele falou, por que você comeu, Adão? Adão podia ser, se Adão fosse verdade, ele ia falar assim: Senhor, fui eu que comi, eu desobedeci. Ele podia ter falado assim, mas não. O que ele fala? Ele fez o outro pecado, uma das mentiras, o pecado da mentira que está junto, que é a omissão. Senhor, foi a Eva que o Senhor me deu. Resumindo, o culpado é Deus, porque o Senhor que deu ela para mim, e por causa dela que eu pequei. Ele não foi verdadeiro, não reconheceu o seu pecado. Eva podia ter falado assim: fui eu mesmo, me perdoa, eu comi porque fui eu. Eva virou filha do diabo também. Entenda quando eu falo isso, tá? No nome de Jesus, por causa da mentira. O texto me diz isso. Falou: não, Senhor, foi a serpente. Mas no começo do capítulo 3 diz quem que fez a serpente? Deus.
diz que ele fez todas as... Tem uma palavra difícil lá. Uma coisa assim, uma palavra difícil. Deus fez todos, e a serpente. E eles não pegaram a culpa para si. Normalmente, a mentira, ela tenta se tampar de uma verdade, de uma culpa nossa. Ela tenta ser uma proteção. Você pode notar que toda pessoa que lança uma mentira, ela está tentando se proteger. Ela está tentando tampar uma falha dela, normalmente. Normalmente é assim. E a Bíblia é muito clara que isso é um pecado. Salmo 5,6 diz que destruirá aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrece o homem sanguinário e fraudulento. Deus destruirá o mentiroso. E é toda mentira, gente. Por isso que tem uma frase de um autor, Augusto Nicodemos, que ele diz assim: somente uma coisa que eu devo falar para Deus todo dia é pedir perdão pelos meus pecados. Eu não estou falando que eu não estou sendo aqui falando que a gente vai ser perfeccionista. Não. O texto de Tiago que lemos diz que também que aquele que consegue é varão perfeito. Mas nós temos que batalhar, temos que vencer contra a mentira. Temos que falar a verdade. Não, vou dar um exemplo de que às vezes erramos aqui. Por que você não foi na igreja? Eu não fui na igreja porque cheguei atrasado. Mentira. Pastor, não vou na igreja hoje não porque o gato da minha avó morreu. Nós estamos muito tristes. Vou ser franco para você, os pastores sabem que é mentira. Eu vejo gente que às vezes fala coisas assim que você sabe que é mentira, gente. E eu vou ser franco para você, dói. E eu falo isso não vocês, eu falo nós. É nós. E essa mentira Deus abomina. Deus, ele tem ódio. E ódio da mentira. Um dos pontos que eu peço que nós pensemos sobre isso. Porque a nossa boca não foi usada, não foi feita para isso. Você vê que foi lá no início, lá no começo. Nós tornamos filho do diabo quando mentimos, porque ele é mentiroso desde o início. E nós temos que nos examinar. Será que eu estou fazendo isso? No nome de Jesus, gente, pense um pouco. Será que aonde estamos errando? Porque vou ser franco para você. Deus vai te lembrar desse ensinamento de hoje. Deus vai te lembrar. Deus vai nos lembrar. Principalmente quando você for proferir algo que você sabe que é errado, que é uma mentira. Deus se preocupa com a verdade, apenas com a verdade. E assim, e não... Amém. Ou seja, preocupemos com a verdade. Preocupemos em ser verdadeiros. Porque, gente, vamos ser francos. Você consegue pensar no Jesus mentindo? Quem consegue pensar no Jesus mentindo? Jesus, onde você foi? Não, estava ali fazendo não sei o quê. Sabendo que é mentira. Porque a Bíblia nos diz que o nosso propósito é chegar na estatura do varão perfeito, que é Cristo. E se nós queremos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo, então no mínimo eu tenho que seguir os seus passos, senão eu não posso ser chamado de cristão. Esse nome tem que ser tirado de mim, tem que ser aniquilado de mim, porque ser cristão é um pequeno Cristo, então tem que ser retirado de mim. Cristo sempre falou que Ele é a verdade. O Evangelho de João diz muito isso, que Ele é a verdade. O Evangelho de João é a prova da existência de Cristo. E o apóstolo João é muito claro, falou: olha, nós o vimos, nós o tocamos, nós o sentimos, nós estávamos com Ele, nós comemos, vimos Ele comer. Porque naquela época até hoje tem essa religião, essa heresia, que é o gnosticismo, que eles creem também no doticismo, que Cristo era apenas um espírito que andava e que entrava e saía do corpo. E eles afirmaram: não, Cristo é apenas um espírito, e quando Jesus foi crucificado, o espírito saiu de Jesus. Então não houve essa morte expiatória. E o apóstolo João foi muito claro: nós o vimos, nós sabemos, ele esteve conosco, nós vimos ele.
Então, se eu quero andar com Cristo, eu tenho que cuidar da minha língua primeiro, na mentira. Tenho que me analisar. Será que eu sou um mentiroso? Será? Talvez não é com palavras grandes que nós temos mentido, ou temos usado as pequenininhas. Mas saiba que são as raposinhas que destroem as árvores de uva. São as raposinhas pequenininhas. E normalmente não são pecadores que nos destroem. São pecados bem pequenos. Bem pequenos. O segundo, esse pecado aqui é uma luta constante de toda a igreja. É a fofoca. Também é com a boca. A fofoca é uma das maiores desgraças que existe, que pode existir no meio, seja ele cristão ou não cristão. É a maior desgraça. A maior. Vou dar um exemplo para você. Pensa comigo. Imagina se eu pegar uma mexerica e abrir ela aqui. Alguém de vocês pensou no cheiro dela? Uma mexerica, só de nós abrirmos, que você faz assim, o ambiente tudo é afetado pela mexerica. O cheiro dela, mexeriqueira, aquela mexerica assim, ela domina o ambiente. A mesma coisa é a fofoca, ela domina o ambiente, ela destrói todo o ambiente se for necessário. Normalmente pelo disse-me-disse, tal pessoa me disse isso, que tal me disse isso, que também me disse, que também falou isso para mim, que também me direcionou, que também... É uma das maiores pestes, é a fofoca. Muitas das vezes a fofoca, ela pode ser uma verdade, mas uma verdade que não tem que ser falada. Nem sempre a fofoca é mentira, sabia? Às vezes pensamos que fofoca é só mentiras, mas não é. Fofocas também podem ser verdades, mas verdades que não é para ser revelada. A fofoca em si, ela é definida como um ato de descobrir informações de alguém que posteriormente... Consiste no ato de descobrir a informação de alguém que não era para ser contada, mas foi dita apenas para uma pessoa. Apenas para uma. Gente, eu fico muito triste às vezes quando alguém comenta, olha, fiquei sabendo de tal coisa. Sabia que nós pecamos quando falamos e também quando ouvimos? Quando alguém fala para nós uma fofoca, gente, estamos compartilhando um pecado. E é pecado. Para você ter ideia, gente, tanto que isso é sério, que às vezes a gente achamos que não é. O original dessa palavra, em hebraico, significa diabolos. E se nós formos traduzido para a nossa língua, significa demônio. A palavra fofoca, no original, significa diabo. É o próprio diabo. E muitas das vezes usamos a nossa boca, que é para proferir bênçãos, de modo que Tiago falou isso, para sermos usados pelo diabo, para transmitir informações que não é para ser transmitidas, transmitir informações que não é para ser faladas. E usamos a nossa própria boca, decidimos ser diabo. Isso é muito sério para nós como igreja, de entender o que é mesmo. E também ela significa que alguém que revela segredos, que age como fofoqueiro ou um traficante de escândalos. Pensa num traficante de escândalos. Gente, eu fico pensando, isso é muito sério. É muito sério. E minha preocupação às vezes com a fofoca é quando é comentado que a pessoa é errada. Você já viu isso? Não, irmão, eu estou falando só para a gente orar pela pessoa. Gente, tem pessoas, eu já vi, pessoas que às vezes falam só para destruir a pessoa, só para a pessoa mesmo ficar lá embaixo. E a Bíblia, ela tem várias advertências. Às vezes nós não lemos isso. Achamos que fofoca é só um erro nosso, mas é uma condenação de Deus também. Deus também tem ódio da fofoca, ódio. Em Levítico 19:16, foi uma das direções que Deus deu para Moisés para direcionar aquele povo. Mais de 600 mil homens, se contar mulheres e crianças, mais de 3 milhões de pessoas. Pensa, mais de 3 milhões. E Deus direcionou a Moisés e falou, olha, uma das leis que deu, não andarás com mexeriqueiro entre o seu povo, não atentarás contra a vida do seu próximo.
É Deus que falou para não andar com fofoqueiro. Mas tem gente que gosta de saber informação. E principalmente quando é desgraça dos outros. Gosta, quer saber informação. Eu já vi gente falando assim, nossa, você ficou sabendo. Aí a outra pessoa fala assim, não. O quê? Tem todo cão que é maquinado na pessoa. Que fala assim, nossa, você ficou sabendo. A pessoa já cria dentro dela aquela necessidade de saber, porque a pessoa gerou nela. Você ficou sabendo? Eu não fiquei sabendo. O que você está sabendo? Tem gente que fala assim, o que você está sabendo? Para ficar mais baixo no assunto. Fiquei sabendo disso e aquilo. Gente, será que é verdade? Será que é verdade? O ruim da mentira que é igual aquele telefone sem fio. Quando eu era criança, eu brincava. Sai um assunto aqui, quando vai cair lá na frente, nossa, caiu outro trem muito mais bagunçado, não tinha nada a ver com o assunto, e já fala mãe, pai, bagunçou tudo, destruiu tudo. Em Provérbios 20:19 diz assim, o que anda tagarelando, revelando o segredo, não te intrometas com o que lisonjeia com os lábios. E também Salmo 101 diz assim, aquele que murmura com seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar soberbo e o coração ativo, não suportarei. Mas Lucas, o que tem a ver a soberba com a fofoca? Não tem nada a ver. Lucas, eu só estou trocando informações. Eu só estou falando uma informação, o irmão precisa saber o que está acontecendo na igreja. O irmão tem que saber, ele está junto conosco, ele congrega conosco. Vou tirar agora a igreja. Qualquer pessoa, gente, isso não é um pecado da igreja, na igreja. Isso é geral. Isso é coisa humana e diabólica. Fofoca significa, a palavra fofoca significa diabolos. E diabo significa diabo, que é o mesmo que traficante de escândalos. Um traficante, ele pega uma droga, ele transmite para todos, e todos são contaminados com a droga, todos são afetados com a droga, todos. A mesma coisa é a fofoca. Eu dei um exemplo do começo dessa história, de que houve uma conversa, um escândalo, e alguém traficou para a igreja inteira, e todo o caráter da pessoa foi destruído, todo. Vou te dar um outro exemplo. Certa vez também era um dos líderes da igreja e saiu a fofoca. Falou, olha, eu fiquei sabendo. Você ficou sabendo? A pessoa, não, o quê? Fiquei sabendo que esse irmão que faz parte da liderança, ele está traindo a esposa dele. A pessoa, Nossa, não conta para ninguém não. Não, vou contar só para minha esposa. Claro que aquela pessoa não mente. Vai lá na esposa. Você ficou sabendo, amor? O quê? Fiquei sabendo que tal pessoa da igreja está traindo a esposa dela. Nossa Deus. Vamos levar para a reunião de oração. Vamos orar. Gente, então fiquei sabendo. E já vai passando. Tá. Chegou no ouvido do pastor, presidente. Irmão, vem cá. Precisamos conversar na reunião ali na sala. O que foi, pastor? Sabendo que está traindo sua esposa. Não, pastor, Deus me livre. Fiquei sabendo. Quem te contou? Várias pessoas estão falando, a igreja toda. Falou. Não, pastor, Deus me... Não, a partir de hoje você não faz parte da igreja. Você está fora da nossa congregação. A sua carteirinha também é retirada. Acabou, você não faz parte de nós mais. Não. A esposa saiu de perto. Você está me traindo, eu te falei que no dia que você me que quando houvesse uma traição, nosso casamento acabava. E a Bíblia me dá a liberdade para separar de você. Acabou. Aquele homem entrou numa depressão profunda, mas tão profunda, que ele teve que se internar, porque ele tentou se matar. Internou. E internado ali, tiveram que amarrar ele, porque ele queria se matar de qualquer jeito. Estava numa depressão profunda. Passou um tempo, uma pessoa chegou lá e falou, não, quero confessar que quem começou a fofoca fui eu. O irmão me falou isso, mas era outro irmão da igreja, não era você.
e eu vim te confessar meu pecado. E esse homem, ele estava num dos últimos andares lá do hospital. Ele falou, não, então vem cá, vamos ali. E ele chegou, levou um travesseiro, que como o travesseiro era de pluma de pássaro, de ganso, ele falou, peraí. Rasgou o travesseiro no meio e pegou na janela e gritou, é para acordar vocês também, irmão. Jogou no alto, arrebentou, acabou com o travesseiro até pegar tudo, e quando finalizou, bateu na mão até tirar tudo. A imagem chegava a ser bonita, aquele tanto de pena voando. Falou, eu te perdoo, mas você consegue catar todas essas penas agora? Ele falou, não, eu não consigo. Pois é, foi isso que você fez com a minha vida. Eu também não consigo catá-las mais. Sempre vou ser lembrado como um homem que traiu. Eu também. É bom que vocês vão pensando. Isso é fofoca. Uma vez, um pastor lá em Brasília, ele estava com um imenso problema de fofoca na igreja. E ele pensou, como eu vou resolver isso? Sabe a melhor estratégia? Isso serve não para a liderança, mas para você. Se alguém chegar em você e falar assim, fiquei sabendo de tal coisa do irmão. Falou, vamos lá perguntar para o irmão. Irmãos, nós temos que duelar contra isso. A Bíblia, eu li que Deus destruirá o fofoqueiro, o mexeriqueiro. Porque, gente, eu fico pensando, Deus ele é muito preocupado com o corpo, com a igreja. Deus é muito preocupado. Imagina, principalmente os pais. Imagina se sua filha ou filho decide namorar um traficante e sumir com ele. Você ficaria louco. Não, é o meu filho. Meu filho, eu não criei filho para viver assim. Não criei. Você vai ficar desesperado. E por que Deus não faz o mesmo com a igreja? Deus é igual, Deus é desesperado pela igreja. Deus é desesperado pela unidade do corpo, de tal modo que Deus, ele destrói aquele que está afetando. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo teve essas complicações na igreja de Corinto. De tal modo que na primeira carta de Coríntios, ele exclui uma pessoa da igreja. Você vê tanto que isso é sério. Ele exclui, tira a pessoa da igreja. Porque ele estava vivendo coisas erradas com a sua madrastra e estava ensinando essa doutrina para a igreja. Ele tirou, falou, sai daqui, ele tirou. Lance a alma dele fora. Lance para Satanás que talvez a alma dele será salva. E já em 2 Coríntios ele disse, recebe o irmão de volta. Porque ele entendeu. Às vezes, quando eu li isso, eu achei muito radical de Paulo. Falei, cara, que vida radical é essa? Tirar um cara assim? Mas depois eu entendi que era cuidado com a igreja. E Deus faz a mesma coisa, Deus destruirá. Deus destruirá o fofoqueiro. Mas Lucas, tá bom. Como eu sei que eu sou um fofoqueiro? Como é que faz? Entendendo, primeiro, fofoca, a primeira base da fofoca é a sua intenção. É a sua motivação. A base da fofoca é a sua motivação. Normalmente, o fofoqueiro, ele tem uma estima baixa e ele lança uma fofoca para difamar aquela pessoa e se lançar superior a ela. Esse que é o papel do fofoqueiro. Lança para diminuir a pessoa e se lançar maior, superior a ela. A estar acima dela. Para você ter ideia, a fofoca e o orgulho andam de mãos dadas. Pra você ter ideia, tanto que isso é sério. Normalmente, quem fofoca, ele quer se mostrar acima daquela pessoa. Ele quer estar superior a ela. Ele não quer estar debaixo dela. Porque, gente, alguma vez alguém já ouviu uma fofoca boa? Me fala. Agora, quem já ouviu fofoca só de desgraça da vida dos outros?
Só existe fofoca ruim. Só existe fofocas más. Só, não existe outra coisa. E normalmente quem conta está falando, ó, em outras palavras, ele não diz com essa palavra. Por isso que a motivação, eu tenho que me analisar. Eu tenho uma frase comigo mesmo. Somente uma coisa eu devo fazer todos os dias, quando deito, é analisar as minhas motivações. Qual tem sido a minha motivação? Quando você saber alguma notícia de alguém, pergunte para si, por qual motivação que eu vou passar essa notícia para outro? Por quê? Porque, gente, quem fofoca, os fofoqueiros, eles não são entrelaçados no amor com a vida da pessoa. Sabe por quê? Se alguém sabe a notícia do outro, no mínimo, como cristão, temos que segurar aquilo e orar. E direcionar para as pessoas certas. No mínimo. E normalmente quem fofoca quer se exaltar sobre aquela pessoa. E vou ser franco, normalmente as fofocas é sobre lideranças. Falar, falei que não era tudo isso. Eu falei. Você pode ver que a maioria quem fofoca, eles não falam apenas uma palavra. Eles falam, eu falei que era assim. Nem sei porquê. Ainda tem uns que falam assim, no início eu falei que ia ser desse jeito. Ninguém quis me escutar. Mas olha o que está vivendo. Eu fico pensando, nós como corpo, nós devemos orar. A Bíblia diz assim, se alegrai-vos com os que se alegram, mas chorem com os que choram. E muitos de nós às vezes não fazemos isso. Não fazemos. A minha esposa sabe, ela não está aqui agora. Mesmo se ela tivesse, eu ia confirmar. Tem uma vida que nós estamos super preocupados e orando. E orando. Estamos vendo a procedência da pessoa. Estamos orando. Estamos tristes. Todas as vezes que comentamos, amor, meu Deus. E tristes. Porque sabemos do potencial da pessoa. A mesma coisa somos nós, todos nós como igreja. Por que fofocar? Entenda que Deus tem ódio disso. E normalmente quem fofoca quer ser superior à pessoa. Sempre é assim. Outro ponto. Lucas, mas existe fofoca boa, não existe? É aquela fofoquinha da paz. Não existe fofoca boa. Outro ponto, que alguns até usam esse texto. Não, eu só estou passando informações. Não, irmão, só estou passando para os irmãos, só estou avisando eles. Só estou falando, só isso, não tem nada mais. Mas qual que é a motivação? Gente, não é passar informação. Não é passar informação. É orar, é clamar pela pessoa mesmo. Porque vou ser franco, se nós parássemos de falar dos outros e orássemos mais pelos outros, a igreja, todas as igrejas seriam diferentes. Todas. Eu fico muito triste. Uma vez eu vi alguém comentando de outra igreja e praguejando a igreja. Como é que fica Deus a respeito disso? A nossa oração contra outras congregações, outras igrejas, é pensar que faz parte do corpo, do mesmo corpo que eu congrego. Porque, não, Lucas, mas não é da minha denominação. Não é, mas é igreja. E nós como igreja temos que clamar, temos que orar. Temos que buscar o Senhor e entender o que Deus está fazendo a respeito disso. E muitas das vezes, Deus só quer que você se levante e ore. Para você ter ideia, tanto que isso é sério, eu não vou ler. Em Romanos 1, quando fala sobre a ira de Deus, sobre aqueles que foram entregues à perdição, um dos pecados é a fofoca. Então eu entendo que Deus se ira contra a fofoca. Deus tem ódio da fofoca. Ódio. E nós devemos nos analisar. Para que eu vou falar? Por que eu vou falar? Para quê? Qual a minha motivação? E para me finalizar, falarei bem rápido da murmuração, que é outro pecado também da língua. Mentira, fofoca e murmuração. Eu peço, irmãos, que segurem um pouquinho, para vocês entenderem melhor esse assunto também. Ao eu fazer tudo, ao eu preparar esse estudo, eu pensei demais, sabe? Refleti demais. E eu orei, pedindo para Deus nos ajudar.
Porque isso aqui é para a igreja, é para nós. Para o convívio. Deus está preocupado com o nosso convívio, de modo que Ele quer que nós entendamos sobre esses assuntos. E desses 3 assuntos, o que eu vejo que normalmente nós mais caímos é na murmuração. E para Deus, a murmuração, ela é um pecado de ingratidão. Eu não vejo murmuradores gratos. Eu não vejo. Eu não vejo murmuradores falando, nossa, graças a Deus, estou bem, graças. Eu não vejo. Graças a Deus, Deus me colocou uma dificuldade, porque Deus quer que eu cresça nela. Eu não vejo murmuradores falando isso. Ao contrário, por que que Deus fez isso? Por que que Deus faz comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para você ter ideia, essa palavra, ela significa nada mais, nada menos do que o ruído do mar. Simboliza como se fosse o mar batendo numa pedra muito grande. É bonito o som? No comecinho até que é, pá, aquela batendo na rocha. Mas passa um tempo é ruim. Passa um tempo é ruim. Eu estava lá no Amazonas e quando nós íamos nadando, estava ali no barco, tinha momentos que nós via a água bater na rocha. Cara, de começo, nossa, que legal, mas do outro nós ficávamos morrendo de medo, pensando que nós ia bater lá também. Porque é uma coisa horrível. Parece bonito no começo, mas depois não. E Deus, para a gente ter ideia, nós lemos a Bíblia. Em Números 14, Deus não permitiu que os israelitas entrassem na terra prometida por causa de qual pecado? Murmuração. Por causa da murmuração. Porque eles falaram. O murmurador normalmente não aceita as obras de Deus. Não aceita. Interessante também que essa palavra murmuração, ela também significa assim, no seu lugar eu faria melhor que o Senhor. A palavra murmuração, no momento que Miriam murmura, esse texto no original significa, no seu lugar eu faria melhor que o Senhor. O murmurador sempre ele acha uma outra alternativa. Ele sempre quer estar bem. Ele sempre quer estar com uma estima boa. Ele sempre quer estar só bem. E no dia que tem algo mal, ele murmura. Ele murmura. Você pode ver o povo de Israel, eles são o melhor exemplo de todos sobre murmuração. Murmurou do começo ao fim. Deus sempre o alimentou. Agora pensa, meus irmãos, imagina você ficar com saudade de comer pepino e cebola. Que gosto bom que é isso. Cara, eu nem sei como me sentir saudade de comer isso. Deus os alimentava diariamente. Deus mandava o maná. Teve dias que Deus mandou cordonizes, carne, porque eles murmuraram, queremos carne. Carne. E Deus deu carne. Isso era goiano também. E Deus deu carne. Eles reclamaram, falaram, não, carne não. Eu já estou cansado de comer carne. Eu queria comer outra coisa. Eu estou com saudade do pepino, estou com saudade da cebola. Você está com saudade de comer outras coisas. Aí isso é ingratidão. Imagina Deus te mandando maná, gente. Eu fico pensando, eu fico louco às vezes de olhar para o povo de Israel e falar assim, cara, de dia tinha uma nuvem que os protegia. A própria presença de Deus. De noite tinha uma coluna de fogo. Deus não deixava eles... Porque você tem ideia, o deserto é muito quente de dia e à noite é muito frio. E Deus os protegeu tendo sombra e tendo calor devido. Deus não deixou eles passar fome. O maná tinha tanta a proteína necessária de um banquete. Tinha no maná. E Deus mandava uma carne. Deus lançou tudo, Deus fez o melhor. Gente, fui pensando, cara, abriu o mar vermelho, cara, tá aberto. E o povo saiu correndo, dando glória a Deus. E do outro lado cantou o hino da vitória. Mas foi tão rápido, né? O hino da vitória. Foi tão passageiro o hino da vitória, que eles passou. Mas Deus permitiu a provação, Deus permitiu o deserto, principalmente para tirar, limpar, purificar o coração deles do Egito.
Deus, eu fico pensando, Deus não permite na nossa vida nenhuma complicação que não seja com a intenção de nos moldar. Segura isso. Todas as complicações que eu vivo e passo, Deus quer me moldar. Deus quer me fazer maduro. Deus quer me ensinar. Mas Lucas, você não está passando pelo que eu passo. E nem quer. Pega para você. Porque é Deus que está querendo trabalhar na sua vida. É Deus que quer te ensinar. É Deus. Vou dar um exemplo meu, do Lucas. Quando eu dava aula para criança no Provida lá em Brasília. Gente, tinha dia que eu queria gritar, espernear, acabar com aqueles meninos. Eu falei, meu Deus, por que esses meninos é assim? Não me obedecem. Gente, para vocês terem ideia, reflete comigo, para vocês pensarem como é que eu estava no começo. Eu não conseguia abraçar uma criança, eu não conseguia. Pegar a criança no colo assim, vem cá, menino, nunca, tá doido. Tá doido, você tá doido? Eu beijar a criança, piorou. Não conseguia não, meus irmãos, nem brincando. Eu chamar uma criança de filho, não conseguia. E lá em Brasília, eu fui moldado, fui pisado. Teve dias que eu falei para a liderança, falei, olha, eu não quero descer lá. Eu não quero. E eles falaram, você vai descer. Eu falei, Senhor, como? Aí tinha dias que eu subia chorando, de raiva. Vocês têm ideia? No começo, eu achei uma estratégia. Para mim não pegar o menino e esganar, eu jogava as mãos para trás e fechava. Eu aplicava toda a minha raiva em minhas mãos. Para não fazer no menino, né? A vontade, moleque. Mas eu lançava minhas mãos para trás. O seminário, todo mundo que lembra de mim, comenta, lembra da situação. Todos. E minha tentativa de cuidar deles, gente do céu, no começo foi horrível. Mas passou um tempo, eu comecei a ver coisas diferentes, eu comecei a amá-los. Todas as vezes que tinha que entregar o ano, eu cuidei 2 anos de crianças lá. Eu chorei muito. Primeira vez, chorei demais. Tinha um menino que começou a me chamar de pai. E eu chorava para Deus, porque ele está me chamando de pai. Como eu vou ser pai de uma criança? Como eu vou aceitar ele como filho? Claro que eu não vou aceitar como filho de sangue, mas o meu problema era aceitar ele me chamar de pai. Cara, não dou conta. Eu chorava várias vezes, porque eu não aceitava aquela situação. No final, Deus gerou em mim um ministério infantil. Alguns irmãos que eu falo isso hoje, vocês falam, como é que ser assim? Era assim? Era. Mas Deus permitiu que eu passasse a dor de chorar várias vezes por causa deles. E no fim de tudo, Deus não só me deu um ministério, mas eu tenho plena convicção que Deus me preparou para me receber a Júlia depois de casado com a Alessandra. Tenho plena convicção. Se eu casasse com a Alessandra antes de ir para o seminário, eu teria muitas complicações que eu nem aceitaria a Júlia me abraçar. Mas como Deus me passou no teste, me provou. Quando eu chego em casa, normalmente nós sentamos no chão, ela senta no meu colo, eu no dela, nós vai conversar, ela vai pegar no meu cabelo e vai fazer maquiagem, vai aquelas coisas doidas assim, e eu aceito. Sobe nas minhas costas, tem dia que dói. Mas Deus me preparou para ela. Você vê tanto que isso é sério? Eu entendo por que teve uma criança lá que começou a me chamar de pai, porque eu ia fazer a mesma função, ia ser um pai. Deus me preparou para a Júlia. Você entende tanto que isso é sério? Mas Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo. Tudo. O problema do murmurador é que ele esquece que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. A verdade é essa. A verdade é essa. Esquecemos. Eu não estou falando para a gente ser fatalista, achar que tudo também que é destruído, tudo é para destruição, tudo eu tenho que aceitar assim, eu vivi assim, essa vida toda. Não, não é que nós devemos ser fatalistas. Não, também não. Isso é outro extremo. Isso é um outro problema. Mas Deus quer que nós recebamos o que Ele tem para nós, mesmo sendo coisa boa. Eu fico pensando, se Jó fosse murmurador,
ele superaria a prova? Porque vamos ser francos, ele deixou muito claro: nu eu vim e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Jó fez perguntas a Deus? Fez várias perguntas. Deus não respondeu nenhuma. Deus não respondeu as perguntas de Jó. Para você ter ideia, Deus fez quase o dobro de perguntas que o Jó tinha feito para Deus. Quase o dobro, se não foi. Deus não respondeu a Jó em nada. Mas Jó passou desde o começo ao fim, e ele deixou muito claro, deixou muito específico. Falou: louvado seja o nome do Senhor. Se eu posso receber o bem de prazer, como eu não posso receber o mal? Como não posso receber o mal? E normalmente o murmurador não aceita isso. Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, 1 Coríntios 10. Eu estou finalizando. 1 Coríntios 10. Versículo 10 também. Está escrito assim: não murmureis, como alguns deles que murmuraram. Está falando do povo de Israel lá de trás. E foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Ou seja, Deus deixou como exemplo para nós, o povo de Israel, não murmurar. Aceita o bem de Deus com prazer e até o mal. Porque assim, eu entendo que Deus ele é soberano. Até na minha complicação, na minha dificuldade, na minha ira, na minha raiva, de tudo, Ele é soberano. Claro que eu tenho minha participação humana, mas o caos que sobrevém sobre mim, nós normalmente, em vez de culpar ou achar culpas, nós devemos pensar: por que Deus está permitindo isso? Para quê? Porque Deus quer nos ensinar. Normalmente o murmurador é insaciável porque suas expectativas são irreais. Posso ser franco para você? Uma vez eu aprendi isso. Não crie expectativas. Tem coisa minha que eu não crio expectativa. Porque às vezes eu crio expectativa tão grande e quando eu não alcanço aquela expectativa, eu sou frustrado. Eu não crio aquela expectativa. Tem vezes que nós criamos expectativas fantasiosas demais e que não é bom para nós. E que não faz parte, que não tem propósito com Deus. Para a gente finalizar, Filipenses 2, 14, 15 diz assim: fazei tudo sem murmuração e nem com contendas, para que torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Vamos ficar de pé? Sobre 3 assuntos que nós estivemos falando, que é o pecado da língua: a mentira, murmuração e fofoca. Eu peço que no nome de Jesus examine a si mesmo. Examine, vamos examinar, será que eu estou nesse padrão? Foi notável que dos 3 que eu falei, tudo Deus tem ódio. E tudo Deus é lançado que Ele destruirá. Deus tem ira. Pense um pouquinho, se nós estamos nesse padrão, eu te peço no nome de Jesus que você peça perdão. Essa semana, Deus ainda te trará luz. Ouça o que eu estou falando. Deus ainda te trará luz do que você aprendeu hoje, para que nós possamos viver uma vida cristã segundo a vontade de Deus, no pleno desejo e vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, obrigado desde já por essa palavra, por esse ensinamento. Senhor, em nome de Jesus,
Nos perdoe se temos pecado. Se nós estamos errando assim, se estamos errando na mentira, se somos mentirosos, seja em palavras ou em atitudes, nos perdoe. Pai, se nós temos sido fofoqueiros, usando a nossa língua para coisa errada, nos perdoe, Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, se nós temos sido murmuradores, não temos aceitado as suas obras, seja ela bem ou mal, mas tudo para aperfeiçoamento nosso, Pai, nos perdoe. Pai, nós não queremos viver sobre nenhum desses pecados, Senhor. Eu sei que o Espírito Santo tem total domínio para nos ensinar, para nos direcionar, para nos fazer perfeito como Jesus foi. Então, no nome de Jesus, nos ajuda, te pedimos ajuda. Senhor, no nome de Jesus, eu sei que o Seu Espírito vai nos direcionar. E Pai, quando o Teu Espírito me direcionar, Senhor, que eu não o rejeite, que eu não tenha resistência contra o Espírito Santo, mas Pai, que eu possa entender e praticar, Pai, porque o Senhor quer que nós sejamos segundo o Teu desejo e o Teu coração, como Jesus Cristo, que não murmurou, não reclamou, mas Ele aceitou até o fim, foi morte e morte de cruz. Se for necessário nós ir para a morte de cruz, que nós vamos, Pai, que nós vá, mas por favor, não nos deixe murmurar e não entender a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Eu te amo, meu Pai. Amém. Amém. Pode aplaudir, Senhor. Amém? Está finalizado, pastor.